Este curso lida com um conjunto de tecnologias que dão suporte às decisões gerenciais por meio de informações internas e externas às organizações. Essas tecnologias têm um profundo impacto na estratégia corporativa, na performance e na competitividade. Esse conjunto de tecnologias são coletivamente conhecidas como Business Intelligence. Ok, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta já começando aí um novo curso de banco de dados, dessa vez de suporte à decisão. E a gente vai falar um pouquinho aqui nessas próximas aulas sobre Business Intelligence ou suporte à decisão. A gente vai ver que Business Intelligence realmente foi uma evolução de conceitos que estavam soltos pelo ar. A gente vai entender que as pessoas começaram a jogar todos os conceitos de data mine, data warehouse, ETL, tudo dentro de Business Intelligence, mas é lógico que cada um no seu quadrado queria valorizar o seu. Então, se você for estudar Business Intelligence, você vai conseguir, por exemplo, dentro do livro de Data Mine, observar conceitos fora do contexto de Data Mine, ou pelo menos ouvir falar um pouco de Data Warehouse dentro do livro de Data Mine, de operações OLAP, que tem a ver com o assunto, mas não está tão intrinsecamente ligado com o assunto. E suporte à decisão, logicamente, está relacionado aí a decisões corporativas ou decisões organizacionais e está relacionado a níveis diferentes de decisão. Então, a gente tem aqui essa figurinha no canto direito, onde nós temos a característica da decisão e o exemplo de decisão e como é que ela é tomada nos diferentes níveis. A gente conhece basicamente dentro da organização, a gente segmenta ela em três níveis, né? Operacional, gerencial e um nível mais alto, que seria o nível estratégico, né? E a partir daí a gente tem níveis diferentes de decisão. Para cada nível de decisão, a gente precisa de um nível de informação que ele deve estar mais ou menos agregado. E é sobre isso que trata esse curso. Ele trata basicamente sobre a forma como a informação está estruturada dentro dos sistemas e como ela deve dar suporte a essa decisão de nível cada vez mais alto aí dentro da organização. Então, a gente montou esse curso de Business Intelligence, ele vai ser feito aí em dois módulos, né? Esse primeiro módulo, que é o que está saindo agora, ele tem a seguinte ementa, né? Ele tem a parte de inteligência de negócio, a gente vai falar dos conceitos introdutórios de Business Intelligence. Inclusive, nessa aula nós já vamos começar a falar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre Data Warehouse e Data Mart. A gente vai falar sobre o processo de Data Warehouse, né? Data Warehouse em si, a gente vai ver que é um armazém de dados, mas existe um processo para a construção desse armazém de dados. Existe a ideia também de modelagem multidimensional, né? A gente precisa desenhar o nosso modelo antes de preenchê-los com dados, né? Basicamente, você criar uma classe, né? E depois você criar instâncias dessa classe. Então, você precisa criar um modelo de dados para em seguida preenchê-lo com informação dentro da sua base de dados. Isso aí a gente vai ver também nesse módulo. E nós vamos falar um pouquinho sobre ETL, né, que é extração, transformação e carga, inclusive mostrando um pouco de como o Banco Central, como um dos órgãos governamentais aí que trabalha com essa parte de ETL, como é que ele usa isso dentro das suas ferramentas. Então, a gente vai também, em paralelo a isso, aqui ao lado tem dois livros, né? O livro do Turban e o livro do Carlos Barbieri. Todos dois são focados especificamente em Business Intelligence. Então, eles têm uma visão macro, que é aquilo que a gente vai passar agora nessa primeira parte da aula. Quando nós chegarmos em Data Warehouse, a gente vai apresentar uma nova referência, mais outros livros nos quais a gente tem aí contexto de Data Warehouse bem focado dentro desses outros livros. E por fim, a gente vai falar depois sobre ETL, né? O contexto de ETL vai vir do livro aí do Data Warehouse do Kimball, né, que ele fala um pouco sobre ETL lá no livro dele. Bom, a gente vai chegar nisso mais na frente, então vamos seguir em frente e falar só rapidamente sobre o módulo 2, né? A gente vai lançar o módulo 2 daqui a poucas semanas e o módulo 2 vai falar sobre recuperação e visualização de dados. Então a gente vai ver as ferramentas OLAP, os painéis e dashboards e
as ferramentas de Data Mining, como é que a Data Mining opera aí dentro dos sistemas. A gente vai falar um pouquinho no próximo módulo sobre ERP, qualidade de dados e gestão de conteúdo. São conceitos associados a suporte à decisão e a gente vai passar um pouquinho aí sobre eles. Bom, a gente vai entender um pouco sobre essa filosofia dos módulos, como é que a gente dividiu isso olhando para essa figura aqui, né? Primeiramente, a gente quis dar uma ideia de fluxo, né? Depois, professor, RP está no segundo módulo. É porque RP é outro contexto, né? A gente não fala das fontes de dados em detalhes nesse primeiro curso. Então, ERP acabou ficando de fato para o segundo módulo. Mas a gente tem nesse primeiro módulo as ferramentas de ETL, juntamente com a ideia de Data Warehouse e Data Mart, né? E no segundo módulo a gente vai ver justamente essas APIs que retiram os dados do Data Mart e do Data Warehouse já preenchidos e vamos falar um pouquinho aí também do ERP e traçar a teoria por trás de qualidade dos dados, como vimos no slide anterior. Então, feito esse entendimento dos módulos, a gente vai seguir em frente. E apenas para lembrar para vocês, quem já comprou qualquer curso do Itinerante já deve ter visto esse slide de Tire Suas Dúvidas. Basicamente, o meu e-mail, o Itinerante, onde vocês podem encontrar lá o meu perfil e a lista do TI Master, onde a gente está presente sempre que possível aí, respondendo todas as dúvidas aí dos alunos e tentando fazer com que ele seja aprovado o mais rapidamente possível em concursos públicos, ok? Vamos agora parar de oba-oba e seguir em frente para Business Intelligence de fato, né? Quando a gente começa a falar sobre Business Intelligence, a primeira coisa que vem em mente são decisões, são estratégias gerenciais que vão permitir o seu negócio crescer, você tomar melhores decisões e vão gerar maior lucro, vão ter melhores estratégias de marketing. Então, a ideia por trás do Business Intelligence é você ter um entendimento do seu negócio, do seu gerenciamento, como é que ele é feito, e se utilizar da tecnologia da informação por meio das mais diversas ferramentas. A gente vai falar de algumas delas, mas são vários os fabricantes de software de Business Intelligence e são várias as ferramentas que esses fabricantes disponibilizam para a gente, mas a ideia é você conseguir usar essas ferramentas de tecnologia da informação para melhorar o desempenho das suas decisões, sejam elas de níveis estratégicos ou gerenciais, ok? Então, partindo desse conceito, a gente pode ir para os primórdios aí de Business Intelligence e conhecer um cara chamado Howard Dresner. Esse cara, ele trabalhava no Gartner Group em 1989, depois ele saiu. Hoje, inclusive, ele tem uma consultoria, se vocês procurarem na internet, o próprio Dresner, ele tem um site e uma consultoria sobre Business Intelligence, está trabalhando com a parte de Business Intelligence relacionada ao conceito de Cloud Computing. Então, é uma coisa bem interessante, mas ele que definiu, juntamente com os pesquisadores lá do Gartner, o primeiro conceito, o conceito mais difundido de Business Intelligence, que seria basicamente um conjunto de conceitos, métodos, recursos tecnológicos que habilitam a obtenção e distribuição de informações geradas a partir de dados operacionais históricos e externos, visando proporcionar subsídio para a tomada de decisões gerenciais e estratégicas. Então veja que isso converge com tudo que eu já falei, né? Primeiramente, não trata apenas de tecnologia. Veja que é um conjunto de conceitos, métodos e recursos tecnológicos que ajudam a você obter informações a partir de dados operacionais, históricos e externos às organizações. Então a gente vai ver, isso vai ser validado em várias partes do curso, que os dados não são simplesmente os dados operacionais, como muitas vezes aparece aí dentro das teorias, e visam proporcionar subsídios para tomar decisões gerenciais estratégicas. A gente vai ver essa definição de subsídio para tomar decisão, não só no conceito de BI, mas também nos demais conceitos relacionados a BI que a gente vai ver aqui durante o nosso curso, ok? Vamos então agora seguir em frente e falar um pouquinho da motivação que existe
por trás desses conceitos, né? Quando a gente começa a trabalhar com BI, a gente fala muito de informação. E a informação, ela sempre vai aparecer em dois níveis, né? Ela vai aparecer no nível operacional ou no nível analítico, que é geralmente o nível que a gente fala quando a gente está falando de data warehouse. A percepção sobre os dados é diferente e a utilização desses dados é diferente. A gente vai ver muito sobre isso ao longo desse curso e um pouco mais quando a gente começar a falar sobre as operações de OLAP e as diferenças de OLAP e OLTP que ficaram para o próximo módulo. Mas neste momento, o que eu quero que vocês tenham em mente é que a gente tem diferentes necessidades entre o nível operacional e o nível analítico, diferentes estruturas, isso a gente já vai poder falar nesse curso quando a gente tratar de modelagem, e diferentes clientes. A gente vai ver que o nível analítico ele visa dar suporte a clientes de diferentes perfis do que o nível operacional. E para desenvolver estes conceitos, o Kimball ele tratou aí de objetivos fundamentais de Business Intelligence DW. Veja que Kimball é um cara de DW e ele começou a falar ou a juntar BI dentro do conceito dele. Se você pegar os primeiros livros do Kimball, ele não faz essa diferenciação, mas na terceira edição, que é que ele lançou recentemente, há poucos anos atrás, ele já diz, os objetivos fundamentais são de BI e DW. E ele lista aqui uma série de objetivos. Vamos lá. Primeiramente, ele diz que a informação ela tem que ser facilmente acessível para as pessoas que estão fazendo justamente essa análise aí dos dados, né? A gente tem que as informações ela tem que ser consistente. Ele diz, a gente precisa de credibilidade, a gente precisa que as pessoas confiem nessa informação para poder tomar uma decisão. Às vezes a gente consegue dentro do ambiente ter poucos desvios, isso não prejudica tanto a análise, mas se a gente tiver muitos desvios dentro de um DW, isso vai prejudicar completamente a tomada de decisão. Então, a ideia é que a informação seja consistente, né? Ele tem que ser adaptado a mudanças. Mas, professor, como assim? Basicamente, o que o Kimball quis dizer com isso é o seguinte, o nosso cliente, das nossas ferramentas analíticas, ele precisa de relatórios diferenciados e precisa de relatórios diferentes a cada dia. Então, ele vai dizer, eu quero um relatório hoje das vendas no mês por entidade, por loja. Você vai dizer, beleza, isso aí eu já tenho. Aí amanhã ele vai dizer, eu quero o relatório por turno trabalhado de cada funcionário e vai começando a fazer restrições e você diz, o meu Data Warehouse não tem isso ainda, mas ele é adaptado a mudanças, ele é resiliente. Ele vai simplesmente, quando você pedir essas novas informações, agora eu vou incorporar isso, vou ter que puxar isso da base de dados operacional, vou ter que mudar um pouco a estrutura das informações, mas eu consigo prover isso num curto espaço de tempo para o meu cliente. A gente tem também a ideia de apresentar a informação de forma temporal, né? A gente tem dentro desse ambiente a informação, vamos supor, de preço de produto ao longo do tempo. Como é que ele variou? A gente consegue analisar aí o espaço-tempo de um determinado elemento de análise. Então, você consegue entender isso e projetar algo para o futuro. Existe também essa outra ideia aqui, que é ele acaba tendo como objetivo ser um bastião de segurança que protege os ativos de informação. O que ele quer dizer com isso? O Kimball ele já está se preocupando dizendo, eu vou jogar todas as informações dentro de um repositório só. Isso é muito valioso. A gente sabe que informação hoje para a empresa é muito valiosa, aquilo é um ativo. Então ele tem, o Data Warehouse ele tem que se preocupar com quem está tendo acesso à informação. Como eu vou proteger esses ativos aqui para que alguém não venha e tenha acesso ao meu conhecimento e acabe dando um passo à frente aí na concorrência ou dando um passo à frente em relação a mim. Então isso aqui é uma coisa importante que o Kimball apresenta aí. Ele também tem mais duas coisas importantes que ele coloca como objetivos fundamentais, que é servir como base de autoridade e de confiança para melhor tomada de decisão. Isso aqui é óbvio, vai aparecer várias vezes em todos os slides aí de definição
de componentes que estão dentro do BI, né? Ajudar a ter autoridade e confiança para tomar decisão. E a gente tem também que ele tem que ser aceito pela comunidade organizacional para considerar bem-sucedido. O que é isso aqui? As pessoas têm que usar o Data Warehouse ou as ferramentas de BI. As pessoas têm que ir atrás e fazer uso e, de fato, verem que aquilo é bom. Então, basicamente, você tem que focar nesses objetivos fundamentais. Focando nesses objetivos fundamentais, você vai ter um bom ambiente de BI DW dentro da sua organização. Ele diz que esse aqui ele deve seguir um passo a passo, né? Que isso aqui tem mais ou menos uma estrutura que no longo prazo, de forma mais macro, assim, é você entender as necessidades do usuário. Aí você tem vários subpassos e vários elementos de requisito para fazer isso. Depois você fornece informações e análise de alta qualidade, que é mais ou menos você montar o seu ambiente. E no final você vai sustentar o ambiente aí de BI e DW dentro da sua organização. Então, partindo dessa motivação, quando a gente viu vários objetivos fundamentais, a gente pode observar aqui outro aspecto importante, que é o que a gente consegue extrair dessa motivação. A gente consegue perceber que um dos principais aspectos relacionados a essa motivação, que a gente falou diversas vezes aqui, é a informação. A informação ela está relacionada a dois ranges, né? Ou duas escalas dentro de um plano cartesiano, que estão descritos aqui nessa figura. A primeira escala está aqui embaixo, que é o esforço para você adquirir um dado. Então, se você tem baixo esforço, médio esforço ou grande esforço para adquirir o dado, você, dentro dessa variação, você vai considerar se esse dado é importante ou não para a sua organização. Então, além de o esforço para adquirir o dado, a gente tem que pensar também na utilidade desse dado. Não adianta simplesmente você ter uma dificuldade enorme de adquirir o dado, né, o custo-benefício daquele dado, e ele não ter utilidade nenhuma. Então, basicamente, o que essa tabela mostra é o custo de você adquirir, o esforço de você adquirir a informação e a utilidade dela, quais as ferramentas ou as tecnologias que você usa para fazer isso. Então, veja, sobre primeira coluna, né, vamos dizer, você adquirir informações de baixo esforço, isso é o que a gente já sabe, né, que é basicamente o que está aqui nesta primeira coluna. A ideia é que você precise adquirir informações que tenha um esforço de média ou alta complexidade para você ter. Então, vejam, para você adquirir informações de grande utilidade e de média complexidade ou médio esforço para adquirir, a gente tem aqui as ferramentas de DataMine, a gente tem as ferramentas de WebMine e a gente tem aqui algumas outras ferramentas associadas. A gente tem também, se você quiser adquirir uma informação que tenha um grande esforço, mas também uma grande utilidade, você usa algumas outras tecnologias, que seria basicamente estatísticas, inteligência artificial e programação. Então, com esse contexto de informação, a gente segue em frente agora. A gente mostrou a definição inicial de BI, a gente falou das motivações, viu quanta informação era importante e agora a gente vai partir para outros conceitos de BI para fechar essa primeira aula do nosso curso, ok? Bom, então aqui a gente viu a utilidade e o esforço e vamos lá seguir em frente para o próximo slide. O próximo slide diz basicamente outra definição agora do livro do Efraim Turman. Lembra que no início da aula eu falei que esses dois autores, ele e o Barbieri, são os balizadores do nosso conteúdo. Então, é importante observar aí o conceito dele. Vejam lá, Business Intelligence é um termo abrangente que combina arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, ferramentas de análise, aplicações e metodologia. Aí ele diz, Business Intelligence tem objetivos, principais objetivos. Vejam que são totalmente aderentes com os objetivos do Kimball, né? Ele diz, permitir o acesso interativo, por vezes em tempo real, aos dados, permitir a manipulação dos dados e dar aos gestores e analistas a capacidade de realizar uma análise adequada
e, consequentemente, uma decisão adequada. E veja o que o Efraim Turbo diz ao final dessa introdução à Business Intelligence. Ele diz: é baseado na transformação dos dados em informação, em seguida, informações em decisões e, finalmente, em ações. Aí você vai dizer: pô, professor, mas por que o senhor colocou esse texto aí? Porque a ESAF já cobrou esse termo, esses textos, do jeito que está aí, e a gente vai ver essa questão já já, para você não se assustar quando vê isso em alguma prova de concurso, ok? Então, só complementando aqui os objetivos fundamentais de BI, né? De uma forma reorganizada, a gente tem acesso a dados confiáveis, aumento da transparência e compreensão do negócio e o suporte para tomar decisão. Vejam que, mais uma vez, a gente trouxe aqui a mesma linha dos objetivos que o Kimball colocou lá como fundamentais, ok? A gente vai ver agora mais um conceito, dessa vez do Carlos Barbieri, um autor conhecido aqui no Brasil, tem vasta experiência nessa parte de DW, BI e coisas do gênero. Vale a pena, ele tem um blog, Carlos, blog do Barbi. Você colocar Carlos Barbieri na internet, você vai puxar o blog dele e, vez por outra, ele publica alguma coisa relacionada a BI. Então, se você tem interesse em evoluir ou expandir seus conhecimentos na área de BI, vale a pena dar uma olhada aí no blog do Barbieri. Bom conhecimento, escrito em português. E ele define BI como representa a habilidade de se estruturar, acessar e explorar informações, normalmente guardadas em um DW ou Data Mart, com o objetivo de desenvolver percepções, entendimento e conhecimento, os quais podem produzir um melhor processo de tomada de decisão. Então veja que os conceitos eles se sobrepõem, alguns dão um perfil mais técnico do conceito, outros focam no entendimento mais gerencial, mas ao final das contas todos eles convergem para a melhor tomada de decisão possível. Então aqui está mais o conceito do Carlos Barbieri e agora a gente vai fazer uma questãozinha aqui para fechar esse bloco, ok? A questão é do STN 2013, da ESAF, diz o seguinte: o processo de Business Intelligence baseia-se em, vamos lá, hein? Transformação de dados em informações, até aí ok, depois em conhecimento e, finalmente, em decisões. Veja, se você não tivesse lido aquele texto do Turban, você não teria a capacidade de ter convicção na hora de marcar essa alternativa. Porque, veja, aparentemente a letra A está correta, mas não é isso que o autor fala sobre o assunto. Se a gente for para a letra E, a gente vai encontrar exatamente o mesmo texto que a gente colocou no slide, que diz, ó, transformação de dados em informações. As informações você vai transformar em decisões e as decisões, finalmente, você vai transformar elas em ações. Então, a gente consegue marcar aí a letra E como correta. Então, vejam, baseado nesse conhecimento, o que a gente tem de errado nas outras alternativas. Na letra B, a gente tem obtenção de dados a partir de informações. Aí já está errado, né, pessoal? A gente tem informações a partir de dados. Não dá para crescer isso. Não faz sentido dentro do fluxo de agregação das informações, conhecimento, dentro dos dados, você extrair dados de informações, né? Então, na letra C, a gente tem transformações de dados em relações, aí também ele piorou tudo. E na letra D, a gente tem tomada de decisão, geração de informações e avaliação da relevância dos dados, também não tem nada a ver com o que a gente quer, né? Então, com isso, a gente fechou aí essa primeira questão no nosso curso, fechamos a primeira aula, a resposta está aí na nossa letra E, e a gente vai fazer uma pequena pausa, já já a gente volta com muito mais Business Intelligence para você.